Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal onde você aprende como sobrar dinheiro no final do mês, sem sacrifícios e mesmo que esteja num caos financeiro. O meu nome é Anabela e hoje vamos falar dos principais erros que as pessoas cometem com o padrão de vida. E mais importante, como é que isso impede de sobrar dinheiro no final do mês? Antes de eu te explicar quais são os erros, nós precisamos de entender o que é isso de padrão de vida. Bom, padrão de vida são todos os bens e serviços que nós conseguimos e podemos comprar com a nossa renda. Então, se eu tenho uma determinada renda, eu posso ter um tipo de casa, ter ou não ter carro, comer uma comida ou não, ter vários tipos de lazer e esse tipo de padrão de vida, ele é ditado pela renda. É a renda que determina aquilo que nós podemos gastar. Por exemplo, eu gostaria muito de fazer uma viagem internacional todos os meses. Claro que eu gostaria, mas a minha renda não o permite neste momento, pelo menos. Então, em teoria, nós precisamos de fazer escolhas racionais ou mesmo emotivas, e eu já vou te explicar qual é a diferença, para essas despesas caberem na minha renda. Em teoria, eu tenho uma renda e eu preciso de ajustar as minhas despesas à renda. E para essas despesas caberem na minha renda, eu preciso de fazer escolhas. Essas escolhas podem ser racionais, por exemplo, eu só tenho dinheiro ou para viajar ou para comer. Numa decisão racional, a maioria das pessoas não vai passar fome, mesmo que não possa fazer aquela determinada viagem naquele momento. Pode ser também uma decisão emotiva. Por exemplo, recentemente eu morava num apartamento que era uma casa com 2 quartos, num bairro muito bom. Só que eu não era propriamente feliz. O meu sonho era morar em frente à praia. Então, eu mudei para um apartamento não tão grande, mas que estava em frente à praia. Valor que custa metro quadrado e, eventualmente, a minha escolha não. Mas, emocionalmente, eu estou mais feliz com a minha escolha. Então, basicamente, são todas as despesas, tudo aquilo que eu consigo encaixar na minha renda e ver lá na renda, eu posso fazer escolhas racionais ou escolhas emotivas. Bom, isso é na teoria. Mas como é que funciona na prática? Na prática não é bem assim. Nós temos demasiados apelos consumistas com o marketing, está chegando agora Black Friday, as pessoas aproveitam para comprar, em vez de aproveitam para não perderem a oportunidade. Porque eu preciso de trocar o celular agora, senão eu não vou ter mais outra chance de trocar. E naturalmente que isso é um apelo do marketing. Uma coisa é aquela pessoa que já sabe que o seu celular está ficando velho, que está chegando à altura, o momento de o trocar e que aproveita a Black Friday. Outra coisa é aquela pessoa que tem que consumir, tem que fazer aquelas compras de Black Friday. Nós também somos influenciados
pelo ambiente. E eu queria vos dar aqui um estudo que foi feito nos Estados Unidos, em que foi comparado hábitos de consumo de 2 times que trabalhavam em relacionamento com o cliente. Um dos times, que eram várias pessoas, eles trabalhavam em relacionamento ao cliente, saque pelo telefone, e como eles trabalhavam com dados mais sigilosos, eles não podiam entrar com o celular no local de trabalho. O outro time da mesma empresa, mesma faixa etária, não trabalhava com dados tão sigilosos e eles podiam levar o celular para o seu local de trabalho, ali aquele momento onde estão exatamente a exercer as suas funções. E quando eles foram comparar os hábitos de consumo de pessoas que não tinham celular naquele momento no trabalho e as pessoas que tinham, foram ver que as pessoas que não levavam celular, ou seja, os coleguinhas não viam os celulares uns dos outros, que em média gastavam, a média dos celulares era de R$1000. Eles foram ver quanto é que tinha custado cada celular, dividiram pelo número de pessoas e eles foram ver que essas pessoas gastaram R$1000 em média. E que elas trocavam em média de celular a cada 28 meses. Por outro lado, aquele time que estavam todos juntos na mesma jornada, que podiam levar o celular, eles tinham, em média, gastado R$2500. Reparem que eles gastaram mais do dobro. Aqueles coleguinhas que viam durante o horário de trabalho os celulares uns dos outros, gastaram mais do dobro do que aquele time que não levava celular para o local de trabalho. E também trocava de celular mais vezes, em média de 12 a cada 14 meses, enquanto que o outro time, que ninguém conhecia o celular de ninguém, eles só trocavam a cada 28 meses. Então reparem como é que 2 times da mesma empresa, da mesma cidade, da mesma faixa etária, a única diferença é que por questões profissionais, uns viam os celulares uns dos outros e o outro time não via os celulares uns dos outros, porque eles não podiam entrar. E o time que via o celular uns dos outros trocava de celular mais frequentemente e gastava mais. E isto é um exemplo de quanto o ambiente nos influencia. Por muito que a gente não esteja pensando racionalmente quando está comprando um celular, eu tenho que ter um igual àquele meu coleguinha de baia, na verdade isso acaba por nos influenciar, mesmo que a gente não tenha essa consciência. Outro exemplo de que nós somos bombardeados, que temos um grande apelo do consumo, é quando os vendedores, as empresas, utilizam muito a ancoragem para nos fazer gastar mais. Por exemplo, você está lá na sua casa, todo felizão com a sua internet de 100 megas, você vê o seu Facebook, o seu Instagram, os seriados Netflix, roda o final de semana todo e você está lá todo felizão com a sua internet de 100 megas, pagando, vamos supor, R$100. Aí um dia liga um vendedor da mesma empresa e diz: olha, esses 100 megas já é do passado. Você agora tem 500 megas por mais R$20. E você começa a comparar. Nossa, 100 megas, R$100. 500 megas, R$120. É só mais 20. E eu fico com uma velocidade 5 vezes superior. E então você acaba por comprar achando que está fazendo um bom negócio,
esquecendo que você estava felizão lá com a sua internet e às vezes ignorando se os seus equipamentos conseguem eventualmente captar aquela internet, se ela vai chegar com aquela qualidade que foi prometida à sua casa, mas você está lá pagando aqueles mais 20 reais, todo felizão, para ter uma velocidade supostamente 5 vezes maior. O problema não é esses 20 reais por mês ou os 240 reais por ano. Não é esses 240 reais que o vai ficar mais rico ou mais pobre. Não é isso. Apesar de que 240 reais ao longo da vida, sim, daqui a um tempo, uns anos, vai virar um valor significativo. Mas o problema não é esses 240 reais. O problema é que é assim que nós funcionamos, é assim que nós contratamos serviços, é assim que nós compramos coisas. Falta uma metodologia. Não somos nós que compramos aquilo que precisamos ou que queremos, mas são as empresas que nos vendem, que nos colocam ali uma ancoragem para nos levar para o produto mais caro. O problema não é a internet 20 reais mais caro, o problema são as 500 coisinhas que nós temos na nossa vida, que as empresas colocaram uma ancoragem e que a gente está toda ali felizão achando que fez um bom negócio, mas só estamos fazendo um bom negócio para a empresa porque estamos pagando por algo ou que não funciona, ou que não valorizamos, ou que não era necessário, mas é só mais 20 reais. Então entenda que o problema não é os 20 reais, o problema é isso multiplicado por todo o nosso consumo e é muitas das vezes um ralo que nós vemos no nosso padrão de vida. Então, se você reparar nestes apelos consumistas, no exemplo que eu dei da Black Friday, no exemplo do ambiente em que dois times, só porque estavam uns viam os celulares ou não viam o celular dos outros, deste exemplo da ancoragem, você já pegou aqui algumas dicas onde é possível fazer sobrar dinheiro fazendo escolhas simples, sem sacrifícios. Porque, na verdade, uma pessoa que passa de 500 para 100 megas vai poupar 20 reais, não vai ficar mais rico, não vai resolver a sua vida financeira, mas representa uma metodologia, uma forma de pensar, uma forma de eu me relacionar com o dinheiro. O problema não é aqueles 20 reais, é a forma como eu encaro todas essas despesas. Então, sim, nós precisamos de ter esta sensibilidade e de comprar com um método. Então, na prática, nós temos muitas despesas, temos os vieses comportamentais, que eu já falei muito aqui no canal, nós temos também as escolhas, nós temos as ancoragens, nós temos muito apelo consumista e nós vamos começando a incluir isso lá na nossa vida e essas despesas vão se adicionando até que um dia nós chegamos à conclusão que o salário não dá para tudo. E naquele momento, eu, você, todas as pessoas normais, é mais fácil culpar o salário, que o salário é baixo, que eu recebo pouco, do que começar a olhar para baixo, para todas as escolhas que eu fiz. E é isso que é o padrão de vida teórico, é as minhas escolhas, aquilo que eu compro, é quem manda é a renda, mas na prática nós começamos a pensar nas nossas escolhas e rezamos que o salário dê para tudo. Bom, então quais são os benefícios? Porque é importante entender e ajustar o padrão de vida? E eu vou-vos trazer aqui um outro exemplo. Quando eu era executiva da empresa, tinha 2 analistas no meu time, foram contratadas mais ou menos no
no mesmo época tinham mais ou menos as duas competências e funções semelhantes. Uma das meninas viajava muito, sempre que tirava férias, ela viajava, mostrava as fotos, víamos as fotos nas redes sociais. E a outra começou a achar que, como o seu dinheiro, o seu salário não lhe permitia ter o mesmo padrão de vida, ela achou que tinha sido contratado para as mesmas funções, mas com um salário inferior. E como eu era líder dela, ela veio falar comigo em relação ao salário, em relação à preocupação dela, e não foi como executiva, como chefe dela que eu tive essa conversa, foi mais como planejadora financeira. Então o que eu lhe expliquei é, as duas rigorosamente tinham o mesmo salário. A menina que viajava muito, ela tinha um estilo de vida mais simples, morava mais longe, numa casa mais simples e não dedicava tanto assim à roupa de moda, levava a sua comidinha. E a outra, que tinha o mesmo salário, valorizava mais estar na moda, almoçar todos os dias no restaurante e, na sequência, não sobrava tanto dinheiro para a viagem. Qual é que está certa e qual é que está errada? Bom, aparentemente, se aquela que viajava abdicou de outras coisas para viajar, se era aquilo que ela queria, ela está certa. E a outra menina com o mesmo salário, se era aquilo que ela valorizava, era estar sempre na roupa da moda e ir curtir os almoços dela, então ela também está certa. São estilos de vida diferentes em que o mesmo salário comporta. Agora, se na verdade ela chegasse à conclusão que viajar era mais importante do que ter tanta roupa de moda, e eventualmente ela teria de fazer escolhas ou não. Então não estava nenhuma errada e as duas estão certas, porque as duas fizeram escolhas para o mesmo salário. Você pode ter tudo aquilo que você valoriza com o mesmo salário. Não pode ter tudo, mas pode ter aquilo que você... A menina não valorizava tanto o apartamento, a vaidade, valorizava mais o viajar, e a outra menina queria andar mais na moda, e ela está certa, porque o salário era dela e as escolhas são delas. Cortando naquilo que você não valoriza muito. Quando a gente às vezes vai ajudar a fazer um planejamento e a pessoa nos diz, porque eu vou cortar muita coisa, eu vou ser muito infeliz, a gente não propõe quais são as despesas a ser cortadas, porque isso não é um corte de despesas, não é fazer sobrar dinheiro sem sacrifícios. Ok, Anabela, então como é que eu faço para estar no padrão de vida correto? Porque faz tudo parte disso. Eu já entendi, eu tenho uma renda, essa renda controla as minhas despesas e eu é que decido que despesas é que eu quero ter para a mesma renda. E como é que eu faço isso para estar no padrão de vida correto? Bom, fazendo um planejamento adequado, personalizado para os seus objetivos, que seja consistente para o caminho que você quer percorrer e que você o consiga manter. Porque não adianta nada fazer um planejamento que fica bonito lá no Excel ou na conta, mas depois na prática a gente não consegue replicar. E é nesse planejamento que eu vejo os principais erros que lhe vou enumerar. O primeiro deles é fazer um planejamento considerando apenas o presente e as despesas do dia a dia. Então é assim, eu recebo um salário, então eu tenho que pagar a casa, eu tenho que pagar a água, a luz, a comida, a internet e pronto. E nós fazemos um planejamento só para as despesas que eu do dia a dia, a água, a comida, onde a gente mora.
E o que é que isso acontece? É possível fazer um planejamento provisório para isso? Sim, é possível. Mas possível a gente fazer provisoriamente um planejamento que só considera o presente. Mas não é um plano consistente, pois brevemente você vai começar a ver que está a trabalhar só para pagar as contas. Você fez um planejamento em que o seu salário é só para pagar a casa, a comida, a água, a luz e o gás. Não sobra nada para viver. E viver é aquilo que você quer que seja definido viver. Se o seu viver é ir fazer um churrasco todo domingo, é isso. Se o seu viver é ir viajar, é isso. Se o seu viver é ir estudar fora, então é o seu viver. Mas quando a gente faz um planejamento que só contempla as despesas correntes, nós acabamos por trabalhar só por pagar contas. Isso gera muita frustração, muita angústia e mais deslizes. Porquê? Porque como a gente só está ali para pagar as contas, a gente acaba uma outra vez por chutar o balde com dinheiro que não tinha sido planejado. Então, um bom planejamento tem que ter as despesas do presente, as despesas correntes, mas também tem que ter os seus sonhos e os seus objetivos que só você pode definir. É um bom planejamento, pode não ter uma casinha tão boa, pode não ter o carro tão bom, mas ele podem ter de reduzir ali os gastos, mas tem que entrar sonhos, tem que entrar dinheiro para gastar no futuro. Caso contrário, você vive só para trabalhar, para pagar contas. O segundo erro que eu vejo as pessoas fazerem com o padrão de vida é: aumentou o salário, então eu posso aumentar as despesas. Porque eu tive um aumento de salário, então o carro está bom, tá, mas agora eu quero um carro melhor. Porque eu tive um aumento de salário, logo eu vou já mudar de casa. Bom, e qual é o problema disso? São vários problemas. Primeiro é que nós, cada vez que aumenta o salário, se nós vamos aumentando o nosso padrão de vida, e o que é o padrão de vida? É as despesas que eu tenho, que eu me comprometi a ter. Então, nós não estamos pensando o que acontece se esse salário reduzir ou acabar, se eu for demitida, se tiver uma redução salarial, o que acontece? Reparem, o salário foi aumentando e as despesas foram acompanhando. Se o meu salário cair por qualquer motivo, ou mesmo eu perder o salário, eu estou com um nível de despesas muito alto. Pessoas da classe média, média alta, com salários bons, com casas boas, estão numa verdadeira roda de ratos. Não se conseguem aposentar porque eles têm um nível de despesas 10, 15, 20 mil reais por mês. Porquê? Porque ganham mais do que isso, foram aumentando as despesas, o salário foi aumentando, as despesas foram aumentando e agora não pode parar de trabalhar. Porque o condomínio é 2 mil reais, porque o colégio é 5 mil. Então, foi ali aumentando o padrão de vida. E não é assim que se faz. Tem regra própria para o padrão de vida ir acompanhando o salário, que não é logo imediatamente. O terceiro erro que eu vejo as pessoas fazer com o padrão de vida é que as pessoas pelo salário. E como eu já falei aqui nesta aula, duas pessoas com salários iguais, elas podem ter estilos de vida completamente diferentes, padrões de vida completamente diferentes. Tem a ver com as escolhas que as pessoas fazem.
Ou seja, eu posso não abdicar de ter empregada e viver numa casa mais simples, ou eu preferir ter uma empregada mas não ter carro, e outra pessoa que ganha o mesmo do que eu diz, vai fazer a faxina lá dela no final da semana, mas não abdica do seu carro. E não tem certo ou não tem errado. Tem a ver sempre de as pessoas não se esquecerem do básico. É a renda que determina as nossas despesas. Despesas de presente e despesas de futuro fazem parte do padrão de vida. Então é possível pessoas viverem vidas muito simples no dia a dia, fazerem muito boas viagens 1 ou 2 vezes por ano. É possível pessoas que não gastam quase nada em lazer, não gastam nada disso e que juntam muito dinheiro para o futuro, se for esse o que as pessoas querem. Então, quando a gente vê o salário de 2 pessoas que é igual, nós só estamos vendo uma variável. A gente não está vendo as escolhas que elas fizeram para poder gastar aquele valor. Ok? Bom, e finalmente o quarto erro que eu vejo as pessoas a cometer com o padrão de vida e que é por isso que não lhes sobra dinheiro e por isso que acham que para sobrar dinheiro têm que fazer sacrifícios, é que as pessoas não sabem o que é prioritário para a sua vida. E a regra é muito simples. Você tem as despesas, você precisa que as suas despesas caibam na sua renda. Não vai caber tudo. Não vai caber tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você quer proporcionar à sua família. Então nós precisamos de fazer escolhas que não são definitivas. Você pode, por exemplo, olha, durante uns meses eu vou abdicar disto e vou juntar dinheiro para outra coisa que é mais importante para mim. Uma escolha para sobrar dinheiro sem sacrifícios é sempre quando nós sabemos o que é prioritário para nós. Porque quando nós sabemos o que é prioritário para nós, é fácil eliminar aquilo que a gente não curte assim tanto. E estes foram os principais erros que eu vejo sobre padrão de vida. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vou ter muito gosto em responder e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!